Olá, meus amiguinhos. Ai, ai. Aqui vai ter mais um restaurante daqui a um tempo. Tô aqui num posto de gasolina. A gasolina aqui tá um pouquinho mais barata. Mas então, amiguinhos, estou aqui com a dona Malévolazinha. Tá meio sujinha. Uma hora eu vou ter que dar uma limpezinha nela. Mas vamos agora para Varginha e vamos seguir com o tema do vídeo anterior, que foi um tema proposto ali por dois colegas, JL Underroad e meu amigo Thiago, amigão, cara, que a gente fala aí sempre aí também pelo WhatsApp. Thiagão, um abraço pra você, viu, meu amigão? É nóis, tamo junto. Vamos lá, meus amiguinhos, assiste a vinhetinha, que daqui um pouquinho nós estamos na estrada. Dá bem, né? Ai, a estrada faz bem pra quem curte motoca, né, meus amiguinhos? Vamos lá. Salve, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Aqui é o Marco Aze, diretamente do sul de Minas Gerais. No vídeo anterior ali eu vim de Varginha até Paraguaçu. Agora eu tô na volta. Tem que aproveitar para continuar aquele assunto, né? Senão tá louco. Eu falo uma hora na minha cabeça de vocês sobre a questão da dependência emocional, né? Então, meus amiguinhos, uma das coisas que a gente tem que compreender é que a pessoa que ela tem uma dependência emocional em relação não somente a uma pessoa, ou outras pessoas, a grupos de pessoas, ela tem necessariamente que passar por um processo de anulação. E quando a gente fala de anulação, eu estou falando de anular aquilo de fato que ela é. Então o que acontece, meus amigos? Quanto tempo da minha vida eu tentei agradar as pessoas? Então você tenta, né? Na época da escola é uma coisa bem significativa isso, que você quer ter o estojo que a galera curte, né? Você quer ter aquele tênis que tá todo mundo usando, que aí dá uma sensação de pertencimento, não é mesmo? E aí eu vou um pouco para a questão do acolhimento, né, que o Thiago também levantou. O acolhimento nessas coisas, nesses elementos, nesses simbolismos, né? Quantas pessoas, por exemplo, se sentiram um pouco acolhidas fazendo parte, por exemplo, de um time de futebol e briga por causa disso, cara. E ela não percebe muitas vezes que, na verdade, ela não gosta de futebol. Ela, na verdade, o que ela faz? Ela usurpa a vitória do outro. Ela saboreia a vitória do seu time para justamente utilizar dessa vitória também contra os outros. Aí, ó, não é bom? Educação é coisa muito massa, cara. Eita, é bom demais. E aí o que acontece, meus amigos?
Eu vejo muito desses caras buscando o acolhimento nisso. Então eu encontro acolhimento quando eu coloco a camiseta do meu time e ao mesmo tempo eu posso me sentir mais forte, mais vitorioso. Eu me sinto um pouco mais forte, mais acolhido quando eu faço parte da defesa de um líder ou a defesa de um partido político. E aí sim, eu tenho legitimação, inclusive, para menosprezar o outro. O outro que tem a ideia contrária da minha. E aí eu chamo o outro de burro, ignorante, imbecil. Não é mesmo? Como é que é? Eu não quero fazer, por exemplo, o que Jesus fez. Não. Na verdade, eu quero fazer parte de um jesuísmo. Eu quero fazer parte apenas de uma religião, porque eu não tenho espiritualidade nenhuma. Somente para, como se diz, dizer aos outros, né? Eu faço parte de uma instituição vitoriosa, que perdura por séculos, por que não milênios. E aí a gente vai encontrando esses acolhimentos, e as pessoas que têm uma dependência emocional muito forte, elas grudam nessas instituições, nas pessoas, nos seus parceiros. Agora tem uma coisa ainda mais complicada, porque a ideia do machismo também deixou a mulher, de uma certa forma, mais subserviente ao homem, mais dependente do homem. Então, no período que eu peguei e eu trabalhei muito dentro de fórum, tive contato com delegacia, a gente via muito mulheres, por exemplo, que eram vítimas de inúmeras formas de violência, mas elas tinham uma dependência emocional muito grande com seus agressores. Então, elas ficavam com medo da seguinte coisa: mas minha família não vai me aceitar de volta. Mas aí meus filhos vão ficar desamparados. Mas aí ele não vai trazer mais as coisas para casa. E a gente via pessoas profundamente anuladas. Então você vê muitas vezes esta mulher se sujeitando a humilhações, ao menosprezo, ao rebaixamento. Então você pode ver, por exemplo, que nos filmes norte-americanos que a gente assistia aí na sessão da tarde, a gente via muito na escola, né? Aquela menina que é a bonitona da escola, que é geralmente a líder, né? A cheerleader, né? Da escola, que saía com o cara que é o mais bonito lá do time de futebol, que não sei o quê. Mas ela mantinha em volta dela algumas meninas que eram muito carentes afetivamente, e essas meninas se sujeitavam a toda forma de humilhação só para poder estar perto desta menina, só para poder fazer parte deste seleto clã das meninas bonitas. Então eu vejo, por exemplo, que algumas pessoas que são muito dependentes assim de padrões estéticos, de beleza e para lá, elas são profundamente dependentes da opinião dos outros. Aí a pessoa vem e fala: mas na minha profissão precisa estar assim. Aí eu falo: desde que a sua profissão ela seja sua e não seja parte da tua carência afetiva, ótimo. Porque é o que eu lhes falo, você tem o trabalho ali puramente para você se vender ali por grana, e você tem um trabalho que é a sua cara. Eu, como professor, eu sou eu. E todas as vezes que eu não pude ser eu tive que sair fora, tive que sair de campo. E no final de 2018 começaram a querer colocar mordaça em mim, censura. Você imagina, eu sou um cara da área de sociais, de humanas. Então eu vou entrar agora para a sala de aula, na hora que eu for ensinar Adam Smith, eu posso falar à vontade, eu posso opinar, eu posso responder uma pergunta de um aluno, tralalá.
vou dar uma aula sobre Karl Marx, aí eu tenho que pegar e ficar assim, ó, andando em ovos. Eu não posso ensinar o marxismo como eu aprendi de fato o marxismo nos livros. Porque tem ali pais inseguros que acreditam que os seus filhos vão ser chipados ali por um professor doutrinador. E aí você vê literalmente assim, né? Pais também que são profundamente dependentes afetivos dos seus filhos, né? Mas não preocupados com os sentimentos dos seus filhos, mas preocupados com que seus filhos sejam verdadeiros troféus pessoais deles, que eles sejam extensões dele mesmo. Então eu observo muito essas questões dessas dependências emocionais e afetivas, né? Até que ponto o ser humano pode ir, isso a gente vê em filmes, né? Para poder ter o afeto, o acolhimento do outro. Até que ponto isso? E eu me ferrei muito assim, mais novo, quando criança, porque tinha algumas brincadeiras que eu falava, pô, cara, eu não vou bater nesse cara. Eu lembro que tinha no final da educação física um negócio lá chamado corredor polonês, tem gente que chama de corredor de tudo que você imagina. Mas na minha época eles chamavam de corredor polonês. Um chamava de corredor alemão, sabe lá, né, cara, de que lado que tá essa coisa. Mas o time perdedor tinha que passar por um corredor onde a galera dava nó, né, na ponta da camiseta. E não somente batia nos caras com aquelas pontas, né, mas também com chutes, com tapas mesmo nas costas, né. Então os caras passavam por ali, era uma espécie de ritual. E uma vez o professor viu que eu não estava batendo, que eu me recusava. Eu deixava os caras passar. Eu ficava na minha. E aí ele falou, olha, se você não fizer ali, então você vai passar com eles. E eu falava, então eu passo. Eu passo junto com eles. Então tinha um pouco disso, sabe? Não, eu não vou fazer aquilo que não é da minha natureza. Entendeu? Então se hoje eu estivesse na Alemanha nazista, eu estava ferrado. Se colocassem uma arma na minha mão para matar um judeu, por mais que toda aquela doutrinação em cima da figura do judeu foi feita, que o judeu é que destruiu tudo, lá. Não, cara, eu não disparo uma arma contra ninguém para defender aquilo que eu também não acredito. Nunca. Desculpa, cara. Sabe, é muito fácil você pedir pro policial, né? Pro policial pegar e matar os caras pra você. Mas quem leva a morte nas costas é o camarada, não é você, né? Então eu tenho observado hoje as pessoas com muito medo de opinar. E algumas pessoas também que perderam o medo de opinar. E de dar opiniões realmente assim, muito escandalosas. Algo que a gente achava que já estava superado, sabe? Gente, por exemplo, que perdeu medo de ser racista, perdeu medo de ser machista, sabe? Caras assim que acham que isso é altamente elegante. Caras que fazem apologia a estupro, caras, por exemplo, que fazem apologia à pedofilia escancarada. Só que ele disfarça, ele fala novinha. E automaticamente também camaradas que vão fazer dois caminhos bizarros para aceitação e para ter afeto, ou como o Thiago me falou, acolhimento. O camarada vai tentar encontrar acolhimento em consumo. E também tentar encontrar acolhimento, sabe? Em grupos terceiros. Então, camarada, é complicado você pensar
acerca dessas coisas. Porque, primeiramente, nessa vida, a primeira coisa que eu quero é me aceitar. Mesmo com todas as adversidades, cara, mesmo sendo a maior excentricidade no mundo, porque eu sei que, na visão de muitos, eu sou um excêntrico. Muitas pessoas, às vezes, talvez possam achar que eu vou para uma banda diferente na tentativa, às vezes, de aparecer, ou às vezes, sabe, de ser alguém assim que queira palco, que queira luzes, essas coisas, mas não é bem assim. Tanto que a minha mãe de São Paulo, ela fica meio brava comigo, né? Porque ela, às vezes eu olho para ela e falo assim, eu não sou do jeito que eu sou muito por coragem, não, é mais desespero mesmo. É mais assim porque eu falo, chegou, eu não aguento mais mentir, eu não aguento mais ficar depressivo, doente, sabe? Por me sentir vazio, por não me sentir nada, por ficar plenamente dependente dos outros para tudo. Eu não quero isso para minha vida. Aí ela fala, não, mas você é corajoso. E hoje eu acolho um pouco essa perspectiva dela. Você é corajoso, porque você teve a capacidade de ser você. Você teve a capacidade de se assumir para você e para as pessoas. Então isso foi interessante, foi um processo que eu achei legal. Então a primeira coisa para não ficar tão dependente é você primeiro se assumir para você e se gostar independente da aprovação dos outros. Independente disso. Você olhou no espelho, está satisfeito? Você se posicionou, está satisfeito? Não de forma narcísica, profundamente egocêntrica, mas você fez aquilo que tinha que ser feito. Ponto. Legal. Você é um protagonista da tua história, você não é coadjuvante. Eu fui durante muito tempo coadjuvante, olhando para os outros e falando, o que você acha que eu faço? Nossa, mas eu não acho legal isso, eu não quero fazer isso, isso vai me fazer sentir mal comigo mesmo. Pronto, acabou, ué. Beleza. E depois, quando vierem pessoas que de fato consigam conviver com você, aí, moçada, aí é o bônus, aí é o néctar da vida. Aí é a delícia da vida. É você chegar em casa e ter uma companhia que te acolhe, que gosta de você como você é. Uma vez, isso aí eu vou deixar registrado para vocês, porque é de um cara assim que eu sou apaixonado nele, é um dos meus chefes, né? E eu não tenho nem medo de falar o nome dele aqui, chama Newton. Eu lembro que uma vez eu olhei assim pro Newton, né, meu chefe, e falei, cara, na época eu tava com o cabelo muito vermelho, vermelhão mesmo. E eu falei assim pra ele, ô Newton, você acha, por exemplo, que não seria às vezes melhor eu pintar meu cabelo aí de um castanho, de uma coisa, de uma cor assim mais convencional, mais próximo do natural? Até para representar a empresa e etc e tal, né? Às vezes, quem sabe, para futuramente assumir algum tipo de cargo que exija um pouco mais formalidade. E eu me lembro até hoje que ele pegou e ele olhou-se para mim e falou assim, cara, aí não seria o Marcão que eu conheço, cara. Não seria o meu amigo. Cara, naquele momento eu me senti muito bem, porque eu estava um pouco fragilizado. Eu estava às vezes pensando assim, poxa, será que isso aí está entravando também minha vida profissional? E que não sei o quê. É aqueles momentos de insegurança mesmo que a gente tem. E de repente o meu amigo Newton fala aquilo pra mim. Eu falei, cara, que bom, velho. Sabe o que é você poder chegar na sala do seu chefe e ser você?
e poder falar para ele a tua opinião, de falar, olha, talvez isso aí eu acho que não vai rolar, eu não consigo vislumbrar assim um caminho assertivo por onde vocês estão falando. Isso era muito bom, cara. Eu falo era, porque agora a gente se afastou muito por causa da pandemia. Mas o legal era assim. Eu tive uma outra chefe minha, que era a diretora de uma escola chamada Flor da Lise. E uma vez eu falei ali uma crítica tal, e eu fui chamado na sala dela. E o pessoal falou, nossa, quando a Flor da Lise chama na sala dela, é demissão. E eu lembro que eu olhei para ela, eu falei assim, sabe uma das coisas que eu acho fantástico na nossa relação? É que eu posso opinar. Eu não preciso fazer igual aos outros, de falar pelos cantos, falar nas tuas costas. Eu posso chegar para você e falar. E ela olhou assim para mim e falou, e que continue assim, e que seja dessa forma. Naquele instante ali, nossa, cara, foi fantástico. E depois, infelizmente, ela saiu. A pessoa que assumiu no lugar dela não era igual ela. Era uma pessoa, pelo contrário, que tinha muito problema com discordância, tinha muito problema com opiniões que targiversavam com as opiniões dela. Então, acabou não somente me tirando, mas tirando todos os professores que tinham mais opinião, que tinham, vamos dizer, uma personalidade um pouco mais próxima das suas identidades. Então é mais ou menos assim. Eu já trabalhei com um chefe narcísico, então é um cara que é dependente dos seus funcionários. Ele depende do quê? Da submissão. Ele depende do puxa-saco, ele depende do elogio, ele depende daquela piadinha diária, mesmo ele sabendo, lá na profundeza, lá no íntimo dele mesmo, que tudo aquilo lá é só um teatro muito mal feito. Um teatro muito trágico, muito triste. Não é mesmo, meus amiguinhos? Então é basicamente isso, meus queridos. Espero que vocês tenham aproveitado o nosso rolê. Estou chegando com a minha queridinha Malévola. Vamos agora encher o tanque dela. Vou para casa. E vamos trabalhar um pouco, né? Vamos já deixar aí esses cartões de memória já passando lá para o computador, que aí depois o Marcão edita e coloca para vocês na plataforma. Tudo bem, meus amiguinhos? Então curte o vidinho do Marcão. Curte o vidinho. Se inscreva no canal. Se inscreve aí, meus amiguinhos. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Nos siga nas redes sociais do Instagram. E fui, meus amiguinhos, e fui.